continuidade ao nosso tema de hoje, que os misericordiosos serão brandos e pacíficos, eu gostaria de iniciar com uma citação de Jesus e assim poder dar um tema aí amplo para o Biratã. Tudo bem, Biratã? Tudo bem. Jesus fez uma afirmação muito forte, Biratã. Ele disse: quem quer que se puser em cólera contra um irmão, merecerá condenação e juízo. Imagine. Isso é bem sério, bem grave, né? Principalmente porque nós nos deparamos todos os dias aí com parceiros de jornada em cólera, em irritação. Me parece uma constante, né? Uma No constante. dia a dia do ser humano, nesses duelos que a gente trava hoje, né? O mundo como que duela, né? No nosso dia a dia não tem sido muito diferente dos duelos de antigamente, em que se escolhiam as armas e que a gente marcava horário para duelar, enfim. Hoje se duela num ambiente de trabalho, nas disputas surdas que acontecem nas coisas pequenas do dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, seja no trânsito, onde quer que estejamos, nós estamos como quase que guerreando no nosso dia a dia. As pessoas estão cada vez mais como que violentas, cada vez respondendo mais, estão com dificuldades de gerenciar a sua vida e, portanto, existe uma grande violência instalada no mundo. E quando a gente fala em violência, não é apenas a violência extrema que se vê nos noticiários de TV. Temos aí os assédios morais, né? Assédios Como está morais, comum hoje o assédio moral? de todas as ordens, né? A violência, ela é macro e é micro. A macro é aquela que a gente vê nos noticiários. As violências no trânsito, as violências nos roubos, as violências políticas agressivas ao extremo. Mas nós temos as microviolências. E são as violências, conforme está na descrição da palavra, no dicionário, a violência é um constrangimento que alguém faz a outrem para que se submeta à sua vontade. Então, todo e qualquer constrangimento que eu faça a alguém é uma forma de violência. Microviolência está no dia a dia. No dia a dia, entre colegas de trabalho, é uma microviolência. Entre patrão e empregado, microviolências. Então, na sociedade, vamos encontrar microviolências dentro de casa, enfim. E são essas violências que fazem hoje a sociedade do micro e do macro ter dificuldade de relacionamento. Mas o que quis dizer Jesus quando ele fala uma frase tão forte dessa? Quem quer que se puser em cólera, quem quer que esteja com raiva, fica raivoso, irritadíssimo contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. E ele vai além, ele cita ainda nesse mesmo trecho do Evangelho, quando ele diz assim, quem disser raca, merecerá condenado pelo conselho. Raca era uma palavra do hebreu que se traduz pelo desprezo a alguém. Então, quando você despreza alguém, né, merecerá condenação pelo conselho. Óbvio que eram palavras que se encaixavam muito bem naquele tempo, em que se falava da condenação no juízo e que isso causava impacto, né? Hoje, a gente pode ler de uma forma diferente. Nós vamos encontrar, pela providência dos espíritos nobres que escreveram o Evangelho segundo o Espiritismo, explicar que Jesus faz da afabilidade, da mansuetude, da paciência, uma lei. Uma lei. Está no Evangelho. Uma lei. Quem transgride uma lei é condenado.
Se eu passo num sinal vermelho, eu vou ser condenado por uma multa. Se eu paro num lugar que eu não posso, eu serei condenado. Então ele está falando que a afabilidade, a mansuetude, a paciência são uma lei. Isso é forte, isso é muito forte. E a gente tem que parar e pensar que se eu transgredir uma lei dessa, eu estarei sendo violento. E ele fala disso, ele condena a violência, a cólera e toda expressão descortês. Quando eu li isso no Evangelho, sinceramente, eu falei, mas toda expressão descortês? Você já se imaginou na filinha do juízo? Imaginei naquela fila, porque nós temos muita dificuldade em nos controlar. Na fila do banco, né? No dia a dia, na fila do ônibus, num relacionamento profissional, num relacionamento entre colegas, nas coisinhas pequenas, nas panelinhas que se formam daqui e dali, nas pequeninas coisas do dia a dia, a gente vai estar ali praticando essas microviolências. E Jesus foi e falou que nós devemos ser afáveis, que nós devemos ser mansos e que nós devemos ter paciência. E nesse mesmo capítulo do Evangelho, a gente vai encontrar a paciência, explicada por um espírito muito nobre e inteligente, que vem dizer assim, no capítulo da violência: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Caberia bem dentro do capítulo de um outro programa que nós fizemos, que é sobre as aflições. Mas ele cabe aqui porque ele chama atenção para a necessidade da paciência no nosso dia a dia. Se a gente tiver um pouquinho de paciência, já vai resolver um monte de problemas. Essa falta de paciência é por uma desatenção ou porque ainda não conseguimos ter essa resposta íntima? É por uma agitação. Nós vivemos tão afobados na tentativa de achar uma solução às nossas vidas que nos dê tranquilidade, que nos dê segurança, que nos deixe feliz, que nós quase que tropeçamos nisso tudo. E essa pressa em resolver as coisas dificulta. E a gente vai recebendo alfinetadas. E essas alfinetadas, essas pequenas cutucadinhas do dia a dia, nos tiram a paciência. Paciência é a ciência da paz. Ora, ciência da paz é a sabedoria da paz. Para que eu tenha paciência, eu tenho que ter paz interior. Então, a conquista dessa paz é muito difícil. Eu tenho que trabalhar isso com serenidade. E Jesus faz disso realmente uma lei. Uma lei, qualquer expressão descortês. Então, a necessidade de entendermos essa passagem de Jesus é muito importante. E me parece assim que nós falamos muito, até entendemos, lemos, né? Se nós formos pensar também em relação a nossas preces diárias, como o Pai Nosso, por exemplo, né? Que perdoai, né? De acordo com o que nós perdoamos os nossos inimigos, né? Porque o perdão está muito vinculado a isso, né, Albiratã? Se eu compreendo o que você fez para mim, eu perdoo, eu não vou para a irritação, eu não vou para a incoerência, eu não vou para a cólera. Exatamente. Né? Então, por que tudo isso ainda está tão na teoria? Por que não conseguimos praticar tudo isso? É o verniz. Verniz. É o verniz. Ainda estamos muito na superfície de tudo isso, né? Nós temos que de ver na vida as oportunidades de trabalhar essas necessidades, essas virtudes, que é a afabilidade, que é a mansuetude, que é a paciência. E aí nós atropelamos e não conseguimos achar o ponto ideal. E quando você fala do perdão, é tão importante perdoar. É tão importante perdoar. Mas não é o perdão dos lábios, é o perdão do coração.
Então, muitas vezes você fala assim, olha, eu fui ofendido. Ah, mas eu perdoo. Já perdoei. Mas quando esse perdão é da boca para fora, é verniz, né? E quando essa brandura, essa mansuetude também é uma máscara, também não serve. E a gente vai encontrar isso, muitas vezes, em nós mesmos. Usamos máscaras sociais. Ah, ele é tão bonzinho, ele é tão legal, é puro sorriso. Mas na intimidade não é assim. No lar não é assim. No dia a dia e no correr do dia a dia não é assim. Para a sociedade, parece ser uma pessoa maravilhosa, elogiável, vai ficar com ele, vai ficar com ela. E a gente vai encontrar isso. Então, são os vernizes sociais que nós utilizamos para aparentar mansuetude, mas na intimidade não somos esses. Por isso que Jesus condena também esse tipo de postura. E por isso que a violência, quando digo de microviolência, é essa violência do dia a dia, do micro mesmo, do pequeno, que faz constrangimentos de todas as ordens. Às vezes uma instituição qualquer que faz uma pequena mentirazinha, que fala, não, o senhor não pode fazer isso. E a gente sabe que a lei é ao contrário, mas ela constrange a pessoa para que a pessoa haja daquela forma ao contrário da lei, porque a pessoa não tem conhecimento, muitas vezes. É um constrangimento, é uma violência. E Jesus diz, ser contrário a todo tipo de violência. Por que ele diz isso? Porque a violência e a ofensa são contra dois sentimentos importantes, o sentimento do amor e o sentimento da caridade. O amor é o sentimento por excelência. O amor é a pureza. Amai a Deus sobre todas as coisas, amai o próximo como a si mesmo. Olha como o amor está encadeado em todas as partes. E quando você fala a respeito da prece, é muito interessante que a gente às vezes fala, mas não sente. Quer ver? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será? Será que a gente quer realmente que a vontade dele seja imperiosa? Será que quando a gente está numa dificuldade muito grande, será que quando a gente passa por sofrimentos algozes, a gente realmente fala para o Pai, que seja feita a tua vontade? E até a questão da cólera, da irritação, né? Porque o que é a irritação? O que me irrita? É quando algo sai diferente do que eu quero. Sem dúvida nenhuma. Então, que eu imagino que seja a verdade. Então, se você não corresponde às minhas expectativas, eu fico irado com você. Exatamente. Então, seja feita a vontade de quem, né? E aí, quando eu fico irado, eu faço a violência. Aí a esposa irrita-se e faz o... Uma esposa, normalmente, o padrão, a mulher fala mais um pouquinho, e o homem... quieto, deita no sofazão, fica sisudo. Faz cara de emburrado. Faz cara de emburrado, fica 3 dias sem falar nada, aquela coisa terrível. São pinturas de uma mesma tela, violências iguais. A irritação e as palavras ditas com violência, em tese, que agridem, assim como o silêncio que agride, são violências também, pelas quais ainda os nossos sentimentos não conseguem se equilibrar, porque nós estamos com muita dificuldade de entender os dois sentimentos preconizados e reiterados pelos espíritos superiores que dizem que o sentimento do amor e da caridade são tão importantes. É muito difícil ainda nós entendermos esse sentimento. E o que é que nós podemos pelo menos entender como caridade? Caridade
é benevolência, é indulgência e é perdão. Bom, esses são assuntos extensos, então nós vamos para o nosso intervalo. Fique conosco que já vamos voltar com esse assunto, falando desses 3 aspectos que o Biratã acabou de citar.